Branca Nunes chega por aqui ao vivo agora, como faz todas as sextas, para contar para a gente como foram os trabalhos até esse lançamento hoje. Edição Branca, bom dia, bem-vinda, 302 da Revista Oeste. É isso aí, Dri, edição 302. Uma edição de Natal também, um pouquinho depois do Natal, mas temos alguns textos que comemoram, que falam também sobre essa data. Ah, que bacana. Mas a capa, Dri, dessa edição foi escrita pelo Christian Costa e fala justamente sobre um tema que vocês estavam comentando agora há pouco, essas novidades, né, envolvendo o caso do Banco Master e os ministros do STF. Então ele relembra, ele fala sobre que nesta semana a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, ela revelou que o Moraes, né, entrou em contato pessoalmente com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para conversar sobre o Master, entre outros assuntos, mas ele disse, né? Ele confirmou que também falou sobre isso. A reportagem do Christian, ela revela que a soma desses episódios ela tem aprofundado o desgaste em torno do Alexandre de Moraes dentro da corte também, e que ao menos 5 ministros passaram a considerá-lo, a tratá-lo como um foco recorrente de crise. E o responsável por manter o STF sob exposição permanente. Uma outra coisa que o Christian chama atenção é que também se soube que, apesar da Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre, ter sido contratada por aqueles 129 milhões de reais para representar o Master junto a determinadas instituições públicas, né? Não há registros de reuniões, registros da presença dela, por exemplo, junto ao Banco Central. Então, o próprio banco comunicou, né, que não tem essas anotações de acesso, que não tem reuniões ou interlocuções da advogada com o Banco Central no período, né, mencionado. Então, temos também uma outra, vamos colocar assim, novidade, são as notas que o Alexandre de Moraes emitiu nesta semana, que também indicam que o próprio ministro começou a dar explicações, coisa que ele nunca fez, a tentar dar estas explicações. Então, uma das causas, o que fica claro é que agora também não é só a Oeste e poucos veículos que estão mostrando a realidade sobre o Supremo, mas nós temos os demais jornais, os demais veículos de imprensa também começaram a pressionar por explicações e é evidente que o ministro está sentindo isso. Essa é a reportagem de capa, Dri. Eu gostaria de citar aqui outros 2 textos, um deles, por exemplo, do Eugênio Gulsinski, que ele fala sobre o cancelamento das festas de Réveillon em países europeus. O evento de maior impacto, né, foi o Réveillon de Paris. Em 2024, ele lembra que esse show na noite reuniu cerca de 1 milhão de pessoas. E que esse ano o governo ele decidiu que vão ter fogos na Avenida Champs-Élysées, mas eles serão apenas transmitidos pela televisão. E o temor, né, dos atentados, ele também está em outras cidades. Por exemplo, cidades alemãs, elas cancelaram o mercado de Natal, que é um mercado típico nessa época do ano, porque os organizadores não conseguiram concluir, né, as exigências de segurança que o governo pedia, né, obrigava. Então, barreiras de vigilância, polícia extra, isso ia acarretar grandes recursos e eles preferiram não fazer. Na Bélgica também, o grau de ameaça chegou ao grau máximo.
está entre 3 e 4, 4 é o grau máximo. Então, eles também terão restrições na fronteira. Praticamente todas as cidades europeias começaram a adotar restrições, ou seja, ou de locais, ou de fogos de artifício mesmo, por causa do medo de um atentado terrorista. E uma coisa que chama atenção é que depois do 7 de outubro, que esses atentados começaram, eles ficaram tão frequentes que muitos nem aparecem, nem são tão divulgados na mídia, nem recebem a repercussão que devem, porque se tornaram uma coisa mais comum no cotidiano desses países. Então, é algo triste e bastante preocupante, né, Dri? E para encerrar, eu gostaria de encerrar com o texto do Dagomir Marchese. Ele fala sobre a crise nas Havaianas, que também foi algo que invadiu as redes sociais esta semana, depois que a atriz a Fernanda Torres apareceu, né, dando aquela mensagem subliminar que era direita em 2026, não. E o Dago, ele chama atenção para que, se a mensagem não era tão clara, a escolha da atriz não deixou dúvidas, né? Porque uma semana antes a Fernanda Torres estava em Copacabana gritando contra a aprovação da dosimetria, fora todas as outras campanhas que ela já fez. E ele relembra casos como da cerveja Bud Light, do Jaguar, da Heineken, que entrou na onda daquele dia sem carne, e como que todas essas empresas, né, acabaram não se dando bem. Mas o que ele destaca é que uma coisa que fica claro é que a esquerda ela tomou conta dos espaços culturais, incluindo a produção de entretenimento, a propaganda, a publicidade, e que também é hora da direita começar a olhar para isso, né? Olhar para a cultura e olhar para a publicidade, mostrar que é preciso também conquistar corações, que é o que a esquerda faz com essa publicidade, né? Um caso muito marcante que traz muitas reflexões nesse fim de ano. Estou bastante interessada em ler através desse olhar do Dago, que é um super jornalista, né? Traz sempre umas reflexões muito interessantes. Obrigada, viu, Branca, por trazer para a gente os destaques. Parabéns pelos trabalhos de toda a nossa equipe. Christian Costa por essa matéria tão interessante da capa. Edição natalina de número 302. Então é isso. Muito obrigada. Boa sexta e fim de semana, viu? Oi. Conta que esqueci de dar bom dia a todos aí no estúdio e aos nossos espectadores. A gente na nossa correria, né? Pronto, bom dia dado. Obrigada, Branca. Um beijo carinhoso para você. Boa sexta, bom fim de semana, viu? Até a próxima. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.